Olá, pessoal, boa tarde. Como estão todos? Boa tarde, professora. Oi, William, boa tarde aí, Matheus, Pedro, Vinícius, Sim. Boa tarde, professora. Jason, Pederson. Sim, Pode falar, William. eu queria contar uma coisa que aconteceu na terça-feira. Pronto. Certo. Acho que tinha ouvido um barulho, não é? No meu caso. Eu tinha ouvido falar tinha ouvido a senhora falar o meu nome. Acho que eu não tinha entendido. Acho que eu tinha esquecido de desativar o microfone. Acho que foi quando estava empurrando a cadeira para pegar um papel para anotar. Aí eu tinha esquecido. Me desculpa. Não entendi, William. Não entendi. O que é que teve que você deixou o microfone aberto? Não lembro de nada. O barulho que tinha escutado, que foi de uma cadeira. Sim, Foi a cadeira entendi. que eu Não tinha. tem problema, não. Acontece. Antes da gente começar, né, se alguém quiser falar alguma coisa, né, pode falar, mas eu queria ver com vocês duas coisas. A primeira era o teste 1, né, esse teste rápido, essa questão que a gente fez terça-feira. O que é que vocês acharam? Acharam fácil, difícil? Viram o que errou, que é o mais importante? O que é que vocês me dizem aí desse teste de terça-feira? Foi bem difícil. Certo. Como eu errei as duas, ficar aperreado aqui. Mas você viu que errou? Vi, acho que foi o tempo e a questão lá de sinal, e eu ainda coloquei um disjuntor, eu ia falar um resistor, errei no sentido de um resistor. É interessante, assim, que essas questões, que hoje a gente vai fazer novamente, né, sobre análise nodal. Né, a presença vai valer essa questão que a gente vai fazer hoje. Vai ser no mesmo esquema. Uma questão, eu vou perguntar várias coisas dessa mesma questão, tá? Assim, é importante que vocês, principalmente quem não acertou, ou quem ficou com dúvida em alguma coisa, mesmo tendo encontrado a resposta certa, depois tente refazer, né? Porque aí é uma forma a mais de vocês estudarem, assim, vocês verem o que errou, porque esses circuitos, eles são os circuitos mais simples possíveis, na verdade. Esse que a gente fez terça-feira, só tinha 3 malhas, não tinha fonte dependente, era só aplicar os passos, as regrinhas, né? Eu sei que às vezes a gente se enrola com um sinal, uma equação, esquece, né, uma passagem de uma equação para outra, confunde alguma letra, algum número, enfim, realmente é passível de acontecer isso, mas vocês estão fazendo tudo com o apoio do computador. Então, o ideal é vocês focarem em montar as equações corretamente, verificar com calma, e a resolução, vocês não necessariamente precisam fazer à mão. É como eu falei, vocês precisam saber como resolver, né? Um sistema linear, por exemplo. Porque em alguma situação pode ser que eu peça para vocês fazerem uma questão literal, então não tem como fazer isso computacionalmente, né? Vocês vão ter que fazer na mão. Mas você saber usar uma ferramenta também é importante, né? Desde que você saiba o que é que está por trás daquilo, né? O que é que quer dizer você ter tal valor, tal resultado. Então, assim, vocês podem usar alguns recursos para ajudar na resolução, por exemplo, do sistema linear, mas montar as equações, aí realmente é onde eu quero que vocês foquem, né? Onde a gente precisa né, dar mais atenção para não errar nenhum sinal, aplicar as leis, as regras direitinho, que aí dá tudo certo no final, certo? Ninguém quer comentar mais sobre esse teste? Deixa eu ver aqui, valor errado. Pronto, aí, por exemplo, Pedro, tu que disse que fez e encontrou o valor errado, assim, mas você viu onde é que você errou, qual foi a passagem? Pronto, que bom, assim, né, assim, é isso que eu quero que vocês tirem, né, assim, que vocês percebam que errou, para que, né, quando for alguma coisa valendo ponto mesmo, né, porque, querendo ou não, esses testes valem muito pouco, né, juntando todos que nós vamos fazer na primeira unidade, vai valer 1 ponto, né, claro que se acertar, melhor, né, e lembrando que quem fizer desse 1 ponto, aliás, quem fizer o teste, que todos eu botei lá como sendo valendo 10. Aí depois eu vou fazer uma média para somar todos, dividir igualmente e no total valer 1. Mas do teste, vamos supor, valendo 10, quem fizer, mesmo errando, já tem 2, tá?
O da aula passada eu perguntava 2 coisas, aí botei 5 e 5, né? Mas quem errou as 2, ele ganhou 2. Quem acertou 1 ficou com 5, quem acertou as 2 ficou com 10, tá? Mas lembrando que 10 eu botei 10 só para ficar mais fácil depois para fazer a regrinha, né? Para somar tudo, que todos os testes vai valer 1, tá bom? Pedro, esse negócio da resposta lá errada lá, é que eu sou meio ruim, assim, às vezes. Eu boto lá umas respostas, às vezes, perto da certa. Ou então, eu desenvolvo a questão com um erro, que eu sei que normalmente vocês cometem, de propósito, sabe? Assim, para eu saber o que é que vocês estão errando, se é nesse ponto, ou se é naquele, né? Isso eu faço mesmo, né? Minha culpa. Mas, assim, é bom a gente se atentar, né? No que errou, para não cometer esse erro na prova, por exemplo, tá bom? Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre esse teste de terça, essa questão? Certo, então, como ninguém se manifestou, se alguém lembrar de alguma coisa, pode falar, tá? Mas eu queria passar para a próxima coisa que eu queria conversar com vocês, que é sobre o laboratório, né? O laboratório 1, ele tá previsto essa semana, né? Então, eu soltei no fim de semana, junto com esse material da semana, e o prazo para vocês me entregarem é na sexta-feira, né? Como eu tinha comentado já desde a primeira aula, esse primeiro laboratório, ele não vai valer nota, porque é só para vocês realmente mexerem na ferramenta. Então, ele vai valer só a presença da aula, como se fosse da aula de laboratório, né? Aí vocês precisam, só resumindo, né? Quem não prestou muita atenção ainda. Tem 2 circuitinhos lá, né? Aí vocês precisam calcular, né? É uma forma de vocês praticarem também. Mas vocês só vão me mandar uma imagem do segundo circuito, tá? Já tem uma tarefa, né, uma atividade cadastrada lá no SIGA, com o nome Laboratório 1, na qual vocês vão colocar essa imagem, tá? E a imagem é um print da simulação no Faustad, né? Então, vocês vão... Tem um vídeo lá no roteiro do laboratório, né? Que é para vocês aprenderem a mexer no Faustad, que ela é bem simples. Né, eu até nos extras coloquei alguns outros vídeos que eu encontrei na internet, eu dei uma olhada, vi que eram bons, então botei lá como referência também, quem quiser ver um pouco mais. E esse print, assim, aí vocês basta só botar o nome de vocês na tela mesmo, né? Tem no roteiro, eu mostro como fazer isso lá no final do vídeo, tá? Então, assim, não esqueçam. E uma outra coisa, não deixem para submeter as coisas em cima da hora, né? Assim, a gente sabe que a tecnologia não dá para confiar muito, a internet, essas coisas. Eu boto a semana inteira, mas não necessariamente vocês precisam postar na sexta-feira, né? Eu botei lá até às 7 horas da noite. E vai ser sempre assim, todos os laboratórios eu vou soltar no fim de semana, e vocês vão colocar até às 19 horas da sexta-feira, daquela semana. O ideal é que você faça antes. Se você conseguir fazer antes, é melhor que você faça antes, porque fica despreocupado. Não tem, deixa eu postar 5 minutos antes. Isso tem cara que vai dar errado, né? Então, assim, tentem se organizar para fazer as coisas no tempo que façam tranquilo, sem emoção, tá certo? Alguém não entendeu alguma coisa do laboratório? Quer perguntar alguma coisa sobre o laboratório? Pronto. A principal dúvida pronto, eu estava vendo os procedimentos para quando for enviar o roteiro, a atividade do laboratório. Sim. Aí, fala para simular os 2 circuitos, certo. Aí, esse print é o print do circuito que foi feito no Faustad? Da tela do computador. Aí você vai dar um print, entendeu? Com o seu circuito simulado, salvar uma imagem. Com o seu nome lá escrito do lado do circuito, tá? No vídeo eu mostro como fazer isso, mas você vai lá em Inputs, aí tem... Não, em Draw, né? Numa abinha lá que você insere os componentes, aí tem lá, não sei o que, em Labels. O importante é esse Labels. Eu acho que é Inputs em Labels. Aí, o label quer dizer isso, que você pode dar nome às coisas. Então, aí tem lá, inserir texto. Aí você insere lá e troca, ele bota um default lá, você troca, bota o seu nome, certo? Entendi. Aí eu envio o print e mais 2 arquivos de circuitos, nesse caso. Não, você só vai precisar colocar esse print. É só isso que eu quero nesse laboratório 1. Entendi. Só isso mesmo, não é? É porque ele não vale nota, entendeu? É só para vocês, eu me certificarem que vocês estão estudando o Faustad, porque até vai ajudar vocês a estudarem, né? Porque às vezes você tem só a resposta final e quer
entender como é que aquele circuito funciona, você simula, né, no Faustad para ter uma visão melhor do circuito, né, ter os valores mais fácil. Certo? Alguma dúvida, algo mais? Vou falar outra coisa. Só o que a senhora falou para tentar enviar rápido, que é danado para quando da hora o cigarro cair, né? Não é isso? E eu vejo muito isso mesmo. O ideal, assim, sei lá, se até a quinta você conseguir colocar, ou no máximo na sexta de manhã, seria o ideal, porque aí fica mais seguro, né? E às vezes você acha que a sua internet tem uma velocidade, parece que quando você precisa postar alguma coisa, a velocidade é reduzida a um décimo daquela velocidade. É o tal do Murphy. O Murphy atua nessa. Pois é, exatamente. Então, assim, não, né, tentem se organizar, né? Então, todos os laboratórios vocês vão precisar enviar, né, alguma coisa. Então, assim, é bom vocês, né, se habituarem a fazer as coisas com certa antecedência, tá bom? Bom, se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone, falar enquanto eu vou abrindo aqui o roteiro, né? Roteiro é esse. Estão vendo, né? Bom, esse assunto, né, esse segundo método de análise de circuito que a gente vai estudar nessa aula 4, né, na verdade, assim, teoricamente era para vocês já viram, e a gente vai só tirar as dúvidas, ver o que aqui, né, ficou pendente, tá? Então, vamos lá. Alguém tem um comentário mais geral? Se quiser, pode ir falando aí, tá? Bom, aqui a gente começa com um vídeo, né, eu explicando em linhas gerais o que se trata o método, né, onde o ponto mais importante seria realmente os passos, né, o passo a passo de como resolver um circuito através do método de análise nodal, tá? A diferença do método, por exemplo, de análise de malhas para análise nodal, que no método de análise de malhas, lembram que eu comentei com vocês que o objetivo do método é encontrar os valores das correntes de malha, tá? Já na análise nodal, o objetivo do método é encontrar as tensões nos nós, né? Ou seja, eu vou definir uma referência, que a gente chama de terra, então, a tensão, se eu puser um voltímetro desse nó para o terra, vai ter que dar a tensão que a gente disse que é a tensão no nó, tá? Então, é sempre a tensão, né? A diferença de potencial do ponto para o terra. Então, o terra é referência, então, qualquer ponto no circuito que eu quiser achar a tensão, vai ser sempre em relação ao terra, né? A diferença de potencial em relação à referência, tá? Aí eu coloquei esse vídeo e coloquei 2 exemplos. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas são exatamente os 2 circuitos que também estão lá no método de análise de malhas. Que é justamente para vocês ir percebendo que, independente do método que a gente use para resolver um circuito, precisa dar sempre o mesmo resultado, né? O método não pode alterar os valores do circuito. Então, se vocês observaram, os 2 circuitos dão o mesmo resultado final, tá? Esse primeiro circuito, ele não tem fontes dependentes, mas esse segundo já tem, né? Aí eu queria ver com vocês, desse vídeo, ou do assunto, ou desses 2 exemplos que eu coloquei lá, alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma passagem? Quer perguntar alguma coisa sobre esses vídeos? Professora, os vídeos do assunto com as questões deu para entender e até eu lhe parabenizo, porque está bem explicado. O problema que eu achei foi no roteiro, na segunda questão, aquela que são 4 quadradinhos. Certo, a gente vai ver então, já já. Mas do vídeo ninguém tem nada, dos vídeos? Ninguém tem nenhum comentário, nenhuma dúvida? Então, vamos lá. Aqui também, assim, ainda coloquei um texto, né, desse professor, acho que é o mesmo professor que está lá no roteiro de análise de malhas também. Não um material de apoio, né, vocês darem uma olhada, ver uma outra visão, alguém falando de uma outra forma, caso tenha, né, vocês não tenham entendido alguma coisa que eu tenha falado, né, interessante. Bom, aí eu coloquei esses exemplos aqui para vocês tentarem reproduzir, né? Aí, esse primeiro exercício, né, também são os exercícios que estão no roteiro da aula passada, né, com análise de malhas, de novo, para a gente comparar esses resultados, tá? Então, esse primeiro circuito aqui, ele é simples, tem 2 malhas,
E eu quero que eu ache essas correntes em 1, e 2 e 3, só que eu quero usar a análise nodal, né? Alguém teve alguma dificuldade, não conseguiu fazer alguma parte desse primeiro exercício? Alguém tem alguma dúvida nesse primeiro exercício? Não? Pronto. Eu estava fazendo esse exercício aqui, aí eu estava na dúvida de uma forma para encontrar a corrente, no caso da corrente I3. Do I1 e 2, tranquilo. Agora o I3... Certo. Não. Eu vou até aproveitar esse exemplo, aí eu vou redesenhar aqui para eu falar um pouquinho sobre essa questão da nomenclatura, VAB, VA, né? E aproveito e mostro a montagem dessa corrente I3, certo? Eu vou só trocar aqui o microfone pelo do celular para eu abrir minha mesa, tá? Esse está caindo aqui. Então, eu vou desligar esse microfone aqui, só um minutinho. Pronto, vocês me ouvem? Sim, estou ouvindo. Pronto. E também vendo o quadro. É ótimo. Pronto, vou só redesenhar aqui rapidinho para eu destacar alguns pontos aqui. Aqui é 2, 6, 12 volts, 10 volts. Isso aqui eu não estou vendo porque é 4 ohms. A câmera fica bem na frente. Pronto, né? Aqui o que a gente ia fazer, né? Eu tenho 2 nós só, né? Tenho esse nó aqui em cima, esse nó aqui embaixo. Vou definir esse de baixo como sendo terra, tá? E aqui vou dizer que é um nó A, né? Por exemplo. Então, quando eu me refiro à tensão VA, o que eu estou dizendo? Que é a tensão no ponto A menos a tensão no terra. Vou até desenhar o símbolo do terra. A tensão no terra. Quando eu digo, por exemplo, VAB, né, não é o caso aqui, mas VAB eu estou dizendo que é a tensão no ponto A menos a tensão no ponto B. E sempre quando eu digo assim, VAB, já está implícito, tá? Que o A é o terminal positivo. Aqui vai ser meu mais e aqui vai ser meu menos. Então, se eu tivesse um circuito que eu tivesse mais de um nó, né? Digamos que eu tivesse essa situação aqui, A e B. Então, ó, se eu dissesse VAB é igual a 5 volts, eu estou dizendo que quando eu boto o mais aqui, o menos aqui, isso vale 5 volts. Se eu dissesse VBA vale 3 volts, então eu estou dizendo quando eu boto mais e menos, B é o positivo e A é o negativo. É isso que vale 3 volts, entendeu? Isso seria essa situação e essa seria essa situação. Então, sempre que eu tenho essa nomenclatura, né? V, aí uma letra, outra letra, a primeira letra sempre vai corresponder ao potencial positivo, né? O maior potencial dos dois valores aí, dos dois pontos que eu estou analisando, tá certo? Aí, quando a gente diz, só fala na tensão por uma letra, como é o caso aqui, VA, isso está implícito, tá? Que o outro ponto é qual? É o terra, né? Então, tanto eu posso analisar a diferença de potencial a partir de 2 pontos, quanto eu posso, 2 pontos quaisquer do circuito, né? Como eu posso analisar a tensão? Aqui continua sendo 2 pontos, só que um ponto necessariamente é o terra, tá? Então, quando eu digo só VA, o segundo ponto é o terra. Então, eu estou comparando a tensão no ponto A com o terra. Já quando eu digo VAB, eu estou comparando a tensão, né, o potencial no ponto A com o potencial no ponto B. Certo? Ficou claro isso? Porque essa nomenclatura a gente vai usar, né, bastante. Então, só para deixar claro, certo? Aí, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês também. Eu vou até apagar esse exemplo aqui, mas eu vou desenhar. Então, digamos que eu tenho aqui esses dois, aqui o resistor R, né? E aqui eu tenho o nó A e o nó B. Aí, quando eu estiver resolvendo, isso aqui é parte de um circuito, não quero mostrar especificamente esse trecho, tá? Vou até desenhar mais um pouquinho. Aqui tem uma fonte, aqui tem um resistor,
E digamos que meu terra está aqui embaixo. Tá? Aqui está uma fonte. Aí, quando a gente vai resolver por análise nodal, qual é o procedimento que a gente faz? A gente tem de todos os ramos colocar uma corrente, né? Aqui vai ser, já tem essa tensão no ponto A. Vou até botar outro resistor para não dificultar. Pronto, aí vou botar aqui uma corrente, aí defino aqui uma corrente e aqui uma corrente, né? Aqui tem a outra corrente, tem mais elementos para cá. Eu vou chamar essa corrente aqui de I. Então, como é que eu escrevo essa corrente I em função dos potenciais A e B? Quem lembra aí do vídeo? Como é que eu escrevo essa corrente I em função de VA e VB? VA Isso. menos VB Isso. sobre R. Tudo é sobre R. Exatamente. E quando se eu quiser, por exemplo, essa IX aqui, aí vai ser quem? O potencial do nó onde a corrente sai, que seria VB, menos o potencial do nó para onde ela vai, que é o terra. O terra é o zero. Então, se eu fosse escrever o IX, seria VB sobre essa resistência aqui, chamada RX, sobre RX, tá? Mas por que eu estou relembrando isso com vocês? Eu quero mostrar da onde é que vem essa equação aqui, tá? Vou só apagar aqui para a gente refazer. Que olha só, sempre que eu tiver pontos no circuito, eu posso fechar uma malha virtual, tá? O que seria isso? Eu que chamo de malha virtual, mas qualquer caminho fechado, se eu contabilizar as tensões, por exemplo, a tensão desse ponto até esse ponto, mais a tensão desse ponto até esse ponto, mais a tensão desse ponto até esse, voltando para onde começou, se eu somar essas três tensões, tem de dar zero também. A lei de Kirchhoff para as tensões, ela é muito mais ampla do que só percorrer um caminho onde existem, né, os elementos bem bonitinhos lá, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu chamar mais atenção aqui para esse trecho, aqui é B e aqui está o terra. Né? Aqui é R e aqui é minha corrente I. Quando eu digo que VA vale tanto, que eu conheço, eu estou dizendo que a tensão do terra para cá, VA, né, vale, sei lá, 5 volts, por exemplo. Não importa que elementos tem aqui no meio. Se eu chegar a essa conclusão, então o VA vai ter tantos volts. E sempre lembra que eu falei, o VA, o A é o positivo, né, e o terra é o negativo. Mesma coisa para esse lado aqui, que seria o VB. Aqui é o menos, aqui é o mais. Então, eu posso fechar esse caminho, independente de que elementos estejam pendurados para cá e para cá. Por quê? Porque eu vou chamar a atenção desse ponto para esse ponto, desse ponto para esse, desse ponto voltando. Eu fechei um caminho. Então, eu posso fazer isso, né? Porque eu conheço essas tensões. Aí, como é que eu escreveria isso? Ó, se eu percorrer aqui no sentido horário, eu vou começar com VA. Vou começar aqui do terra. Quando eu vou subir aqui, ó, eu vou somar mais VA, porque eu estou passando do menos para o mais, estou crescendo o potencial, então vai ficar VA. Quando eu passar para cá, ó, essa corrente I está polarizando mais onde entra, menos onde sai. Então vai ficar VA menos RI. Certo? E quando eu descer aqui, vai ficar como esse VB? Estão acompanhando? Vai ficar negativo. Isso, menos VB. Menos VB igual a zero, porque eu fechei o caminho. Tá vendo? Subi aqui VA, menos RI, menos VB igual a zero. Foi justamente essa equação aqui. Se eu isolar o I, não sei se vocês estão vendo aqui embaixo, se eu isolar o I, o que acontece? Eu vou passar essa parcela para o lado de cá. Então, vai ficar VA menos VB, aí passei RI e vou voltar com o R dividindo. Vai dar isso aqui, ó. O I vai ser VA menos VB sobre R, que é justamente a regra que a gente tinha comentado, né? Como é que eu calculo essa corrente I? Potencial do nó onde ela sai, menos potencial do nó para onde ela vai, dividido pela resistência. É por causa disso aqui que a gente usa essa regra. Se eu for refazer, por exemplo, para esse X, ela saindo de VB, indo para o terra, vai dar exatamente o IX vai ser VB sobre RX, tá? Perceberam por que a gente faz isso? Alguém não entendeu? Para mim, está tudo certo. Ótimo. Alguém não entendeu? Não compreendeu alguma passagem? Certo. Então, eu vou apagar aqui só para a gente voltar para a questão, tá? Vou apagar, tá? Pronto. Aqui, eu já tinha definido nessa questão as correntes de ramo, né? Aqui seria I1, aqui seria I2
e aqui seria I3. Eu vou só escrever as correntes aqui em função da tensão no nó, né? Que só tem um nó que é VA. Mas, e quando eu for fazer a lei do nó, como as três estão para baixo, né? As três estão saindo do nó, eu vou dizer que I1 mais I2 mais I3 é 0. Aí eu vou encontrar a expressão de I1, I2 e I3 em função de VA, substituo nessa equação do nó, né? E acho quem é o VA, né? Achando o VA, eu volto e acho quem é o I1, I2 e I3, que é o objetivo do problema, né? Então, vamos lá. O I1. O I1, ele está saindo do nó A, né? I1 está passando aqui, ó, da direita para a esquerda, né? Ele passa e desce. Então, ele está saindo do nó A e está indo para esse ponto. Quem é a tensão nesse ponto aqui? É justamente o valor da fonte, porque a fonte diz que esse potencial mais aqui e o menos no terra vale 12 volts. Então, já sei que a tensão nesse ponto, que é a tensão daqui para o terra, vale 12 volts. Se por um acaso isso tivesse invertido, então a tensão nesse ponto valeria quanto? Menos 12. Menos 12, exatamente, certo? Se isso aqui fosse uma fonte dependente, não tem problema, eu vou tratar da mesma forma. A diferença é que o valor não ia ser 12, ia ser um valor que ia depender de alguma variável, tá? Mas se eu sou uma fonte de tensão, né, mesmo sendo dependente, eu vou tratar da mesma forma. Então, o I1 vai ser, ó, ele sai do potencial A, do nó A, menos o ponto aqui que ele vai a 12 volts, né? Dividido pela resistência, que é 4. Aí, esse I2, ele está saindo do nó A, menos, aí 0, porque está indo para o terra, não vou pôr o 0, né? Então, 6. E o I3, ele está saindo desse ponto para o terra. Quem é a tensão nesse ponto? Eu não sei. Porque a tensão daqui para cá, né? Não é exatamente 10 volts. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Lembra daquela regrinha para fazer a dedução? A gente vai fazer exatamente ela de novo. Sempre que eu tenho dúvida, até hoje eu faço exatamente isso, tá? Então, ó, aqui eu tenho nó A, aqui eu tenho mais e menos, e aqui eu tenho um resistor, né? E aqui vai para o terra. Aqui é a corrente I3, e aqui eu tenho 10 volts. Então, ó, eu sei que do terra para esse ponto vale quanto? Atenção, se eu medir daqui para o ponto A, vai ser quem? VA. VA, exatamente. VA, aqui menos, aqui mais. Então, ó, vou percorrer essa malha aqui, tá? Vou percorrer nesse sentido e vou começar com VA. Então, vai ficar VA. Quando eu chegar aqui, eu estou passando aqui, ó, da esquerda para a direita. Então, eu estou passando do potencial mais para o menos. Estou diminuindo o potencial. Vai ficar menos 10. E quando eu descer aqui, ó, o I3 está polarizando mais e menos esse resistor de 2 ohms, né? Então, como eu estou percorrendo nesse sentido, ó, eu vou passar aqui descendo. Então, vai ficar como? Menos 2 e 3 igual a 0. Pronto, aqui agora é só isolar o I3. Eu isolando o I3, passando isso aqui para esse lado, eu vou ficar aqui, o I3 vai ser VA menos 10 sobre 2. Certo? Isso aqui vem para cá. Alguém não entendeu? Alguém tem alguma pergunta? Professora, por gentileza, repita esse passo. Certo. Eu vou apagar aqui as correntes, né? Todo mundo chegou a entender essa primeira parte, né? I1 e 2. Sim ou não? Sim. Pode apagar, né? Professor, então, Eu posso desenhar aqui. Diga, pode falar, William. esse nó aí não seria um nó entre Eu posso considerar, mas aí eu tenho de descobrir quem é essa tensão nesse nó. Eu posso também. Pronto, vou dar outro nome, outra forma de fazer. Eu posso dizer que aqui é C, certo? Nó C. Eu quero saber quem é a tensão no nó C. Eu sei que o A... Aqui está o nó A. Aqui eu tenho mais e menos 10 volts. E aqui eu tenho o ponto C. Aqui eu vou ter o terra. É uma outra forma de fazer, vai dar a mesma resposta. Eu sei que daqui para cá eu tenho VA, certo? Menos e mais. Daqui para cá eu tenho VC, que é menos e mais. Quando eu for, se eu for percorrer essa malha, como é que eu fico aqui, ó? Isso aqui até, quando a gente tem um supernó, para você relacionar a tensão dos nós que estão dentro do supernó, você faz exatamente assim. Então, ó, como eu vou percorrer nesse sentido aqui, vou deixar só a resposta final aqui de 3 para vocês verem que dá a mesma coisa. Vou fazer de azul para não ficar bater nesse. Percorrer nesse sentido, começando do terra, e vou subir aqui, ó, vai ficar mais VA.
menos 10 menos VC igual a 0, certo? Então, com isso, eu acho quem é o VC. O meu VC, ele vai ser VA menos 10. Concordam? Tudo certo até aí? Sim. Aí, pronto, aí voltando para cá, como é que eu escrevo I3 em função de VC? Vamos supor, eu conheço VC. Aí como é que eu escrevo I3 em função de VC? VC sobre 2. Exatamente, VC sobre 2. Porque VC é a tensão daqui para cá. Esse ponto é o nó da onde essa corrente sai. Então, vai ser, ele sai desse nó que é VC e está indo para o terra, certo? Só que eu calculei o meu VC, que é VA menos 10. Sobre 2. Tá vendo? Dá a mesma coisa. É só uma abordagem diferente. Certo? Você faz essa malha virtual, ou faz parando aqui, dizendo que aqui é um nó C, ou faz ele todo, já acha direto o I3. Eu não lembro quem tinha aberto o microfone e tinha pedido para repetir, mas ainda ficou em dúvida? Não, professor, entendi agora. Clareou? Sim, clareou bastante. Certo? Alguém tem alguma dúvida em algum ponto nesse exemplo? Professora, então eu não poderia dizer que o VC seria menos 10, não é isso? Tá errado, porque olha só, né, isso é bem importante, porque isso é o conceito do método. Você entendendo isso, você não vai ter dificuldade nenhuma em fazer nenhum problema. Porque olha só, quando você diz VC, certo? Você está dizendo que é o quê? É a tensão do ponto C até o terra. Quando você diz que o VC, se lá fosse menos 10, está dizendo que a tensão daqui, eu vou botar em preto, a tensão daqui para o terra, aqui vale menos 10, entendeu? 10. Tá entendendo? E não é, ó, porque 10 é a tensão daqui para cá e não daqui para cá. Percebeu a diferença, Paulo? Percebi. Né? Então, sempre assim, se perguntem, ó, isso aqui, essa tensão nesse nó, esse valor é desse ponto até o terra, isso está correto? Se tiver, ok. Se não, fecha o caminho, que aí você chega nessa resposta de qualquer forma, tá bom? E aí, algo mais nessa questão? Sim, entendi. Acho que essa primeira parte foi o que eu tinha feito mesmo, tá certo. Tá ótimo. Né? Ficou meio bagunçado aqui, mas vou tentar me organizar mais. Eu realmente fica meio pequeno, vai para lá, vem para cá, mas vou tentar organizar melhor. Tudo bem. Pelo menos o importante mesmo é o conceito. Tá certo. Não, e acompanhando o que eu falo ajuda mais, né? Assim, porque sabe o que eu desenhei em qual lugar. Então, indo aqui voltando para o roteiro. Aí, essa segunda questão aqui, alguém já falou que teve dificuldade, né? Mas a dificuldade que vocês tiveram em montar, porque aqui já está definido quais são os nós, já foi escolhido aqui o terra, né? Só para a gente né, dar continuidade aí, certo? Qual foi a dificuldade que vocês tiveram aí nessa questão? Me falem enquanto eu desenho aqui. Nessa segunda agora. Teria que encontrar as equações do nó A, B, C e D, é isso? Isso. Vão ter... Essa questão é bem trabalhosa, porque eu tenho 4 nós, né? Apesar de que eu tenho 4 nós, mas eu reduzo uma equação. Por quê? Porque o nó C, se vocês observarem, eu já conheço qual é o valor dele. Então, eu não preciso fazer a lei de Kirchhoff para as correntes para esse nó C, porque eu já conheço o valor dele. Certo? Quem é a tensão VC aí? A tensão VC é igual a menos 8 volts. Exatamente, William. Muito bem. É isso mesmo. Eu lembrei qual era a outra coisa que eu disse que tinha esquecido, que eu ia perguntar para vocês. Enquanto o desenho aqui, eu vou falando, tá? Na verdade, assim, eu tinha combinado, né, com vocês de que eu ia sempre postar o material da semana, tudo no fim de semana. Ou seja, esse fim de semana postei da terça e da quinta.
Vocês acham ruim, tipo, já ter o da quinta no início da semana, ou vocês acham que tá bom? O que é que vocês acham? Em relação a isso, tá ok? Ou vocês preferem que eu segure o material da quinta, solte depois? Ou solte antes, sei lá. O que é que vocês acham? Eu acho melhor, porque pelo menos tem pessoas que podem até adiantar. Certo. Todo mundo concorda com o William? Acho que sim, professor, deixar assim, porque a gente vai, vamos lá, assistir de terça primeiro, aí vai que a pessoa quer adiantar, ou se a pessoa não quiser também, pode deixar para ver outro dia. Pronto, ótimo. Não, é porque, assim, fiquei um pouco receosa, assim, de, por um acaso, a pessoa, tem gente que, tipo, não dá o tempo certo, só porque tá lá, quer já ver tudo, entendeu? E pode ser que isso atrapalhe de alguma forma, mas se tá ok, então ótimo. Senhora, eu não discordo de ninguém, mas eu prefiro aos poucos, né? Mas se for para querer liberar o material, eu tô no mesmo barco. Mas eu prefiro aos poucos. Mas tu se agonia e vai querendo ver, vai querendo fazer? É para não estar ultrapassando as etapas, estamos pulando etapas. Bom, eu vou fazer o que a maioria quiser, na verdade. Assim, vocês definam como vocês acham melhor, que aí, assim, porque por mim não faz diferença. Se quiserem até, assim, de repente, o material, a maioria, se quisesse, o material mais adiantado ainda podia ser, mas enfim. Não sei, se for só você, talvez, assim, se você não consegue não olhar, porque realmente eu boto no dia bem certinho lá, das aulas bem certinho no cronograma, né, lá no CIGA. Então, assim, o material daquela aula está dentro daquela aula, né? Não tem como, assim, se você não quiser ver a seguinte, você não precisa, né? Não é isso não, professor. Se for para... Estou no mesmo barco, estou falando opinião minha. Eu prefiro aos poucos, entendeu? Para não criar ansiedade, porque eu tenho muito problema com ansiedade. Sim, entendi. Pois vejam os demais, o que é que vocês acham, aí vocês me dizem como preferem, né? Ou como a maioria acha melhor, tá certo? Certo? Então vamos aqui. Faltou o X, né? Vou botar aqui. Bom, quando a gente vai resolver um problema usando análise nodal, o primeiro ponto é definir os nós, o termo, né, o nó de referência, e isso já está feito, né? Nó A, nó B, nó C e nó D. E aqui minha referência. O próximo passo, né, é justamente distribuir essas correntes de ramo, né? Eu só tenho uma aqui por enquanto, que é X, né? Nesse ramo tem uma fonte de corrente, então já é 1 ampere, também não preciso colocar aqui, e vou distribuir as outras aleatórias, tá? Eu vou botar aqui, vou chamar aqui de 1, aqui vou chamar de 2, aqui vou chamar de 3, faltou aqui, né? E aqui vou chamar de 4, tá? Aqui eu não preciso, porque o nó C a gente já conhece, então a gente nem vai usar a lei dos nós com ela, tá? Porque a gente já conhece essa tensão aí. Eu já vou botar aqui que o VC, né, como ele falou, vale menos 8 volts. Por quê? Porque, lembrando, o VC, quando eu digo VC, quer dizer que eu estou considerando onde está o seu terminal positivo e o terra que vai ser o negativo. Então, como ele está trocado aqui, ó, por isso que aparece o menos. Se o mais estivesse nesse lado do C, então seria 8 positivo, mas como está invertido, né, ficou negativo. Bom, aí eu vou aqui partir, então, para o nó A. A lei de Kirchhoff para as correntes. O nó A eu também tenho. Agora que eu vi, tem outra fonte de tensão aí, tá? O nó A eu também conheço. Então, aqui também eu não vou usar a lei de Kirchhoff para as correntes aqui. Apesar de ser uma fonte dependente, mas é uma fonte de tensão. Então, o VA, teoricamente, eu também já conheço, tá? Vai ficar 4 e X, né? Volts. Esse é o valor da fonte, o valor da tensão no potencial. Menino, o valor do nó A, da tensão do nó A. Então, ó, eu só vou, na verdade, usar a lei de Kirchhoff para as correntes no nó B e no nó D, tá? Então, vou aqui, nó D. E aqui, ó, da forma como eu desenhei, né, foi coincidência, mas as três estão saindo. Então, eu vou dizer que o I1 mais o I2 mais o IX igual a 0. Aí, vocês vejam aí, de acordo com como vocês desenharam, né, ver se a sua equação do nó está correta, tá? E o nó D. O nó D, eu estou chegando em X, estou chegando em 4 e está saindo 1 ampere. Então, eu vou ficar aqui 1 ampere
vai ser igual a ix mais i4, tá? Então, as minhas equações dos nós são duas, e eu tenho esses dois valores aqui para complementar, certo? Aí, vamos lá. O próximo passo agora é escrever as expressões para as correntes de ramo em função das tensões nos nós, certo? Então, vamos lá. Aqui o I1. Quem seria, de acordo com o meu I1 aqui, né? Que eu distribuí. Como é que é a expressão para esse I1 aqui? Como é que fica? Vamos dizer aí. 4x mais 16 menos VB sobre 2. Peraí, calma. Não, viajei aqui, peraí, vamos devagar. Como é que você escreveria esse I1? Eu coloquei 4x, que é VA. Não, mas olha só, é o meu I1, não o seu, viu? Ah, tá, desculpa. Né? Ó, VB sobre 3. VB sobre 3. Isso, aí VB sobre 3, né? Porque a corrente está saindo do nó B e está indo para o terra, tá? Então, eu sei que vocês usaram I1 e I2 também, né? E podem ter feito uma configuração diferente, tá? O I1. O I2. Vamos agora para o I2. Como é que eu sei o I2? Cri. Esse I2 é exatamente aquele exemplo que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Vamos desenhar aqui de novo. VA mais 16 menos VB sobre 2. VB, vamos ver. Eu tenho que desenhar para eu saber. Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu subir aqui para não sair do vídeo. Ah, não, foi ao contrário. A corrente 2 está para cima. Sim, porque você fez diferente de mim, né? Foi. Eu fiz para baixo. Certo. Ó, do jeito que eu desenhei aqui, essa fonte é 16 volts, deixa eu botar, né? Aqui é 2 ohms, aqui é 16 volts. Aí, lembrando que daqui para cá eu tenho VB e daqui para cá eu tenho VA, né? Menos e mais, certo? Então, ó, quando eu for percorrer, sim, meu I2 está para cá. Vou nem botar o nome I2 para não ficar muito tumultuado o desenho. Então, eu vou percorrer nesse sentido aqui, ó. Eu vou começar do terra. Vindo para cá, eu vou ficar com VB positivo. Aqui vai ficar menos 2 e 2, né? Aqui eu chamei de 2 essa corrente para cima, tá? Então, vai ficar VB. Aqui vai polarizar mais embaixo, menos em cima, então estou decrescendo o potencial, por isso fica menos. Aí, menos 16 volts, menos VA, igual a 0. Então, isso aqui vai me dar essa expressão. Como eu quero o I2, se eu isolar o I2, passo o I2 para cá, então vai ficar VB menos 16 menos VA sobre 2. Então, essa vai ser a expressão para I2, né? Eu tiro aqui dessa minha relação aqui dessa malha virtual, tá? Onde aqui está o nó B, aqui está o nó A e aqui está o terra. Eu sei que do terra para o nó B eu tenho VB, do terra para o nó A eu tenho VA, e entre os dois eu tenho esse trecho, que é o resistor de 2 e a fonte 16, né? Aí vou só percorrer essa malha, considerando que daqui para cá é VB, que é o que é de fato, daqui para cá vai ser menos 2 e 2, daqui para cá eu tenho menos 16, e daqui para o terra, voltando, fechando a malha, eu tenho menos VA, né? Porque eu adotei esse sentido aqui, certo? Dá justamente essa expressão. Isolando o I2, a gente tem que o I2 é VB menos 16 menos VA sobre 2. Ficou claro? Alguém não entendeu essa passagem? Tudo certo. Certo. Se alguém tiver alguma coisa, pode abrir o microfone e falar, tá? Professora? Pode dizer. Quer dizer, então, a gente só pode dizer que a voltagem nesse exemplo... Peraí. A gente só pode dizer que a voltagem, ela é a própria fonte, quando o ramo dela, o prolongamento do ramo estiver ligado ao terra. Exatamente, porque olha só, essa fonte aqui é uma fonte de 16 volts. O que eu estou dizendo? O que eu posso afirmar sobre ela? Que nos terminais dela, desse ponto até esse ponto, daqui para cá, eu tenho 16 volts. Percebe a diferença? Aí, se eu fizer a tensão nesse ponto aqui, vai ser 16? Ou seja, a tensão daqui para o terra vai ser 16? Não. 16 é a tensão desse ponto até esse só. Né? Ainda tenho essa queda de tensão aqui no meio. Ó. Eu posso dizer que é 16 mais 4x. Aí sim, eu posso dizer. Ouvindo por esse caminho aqui, considerando as correntes também. Né? Mas 16 é só a tensão nos terminais da fonte. Tá certo?
Tá bom, entendi. Né? Aí, por isso que quando um dos terminais da fonte coincide com o terra, aí é beleza, porque você sabe que do terra até o outro lado eu vou ter tantos volts, né? Se é mais ou menos, depende só de como ela tá ligada, mas aí aqui fica mais fácil, eu tenho como saber direto a tensão no nó, mas aqui não, né? Certo? Aí o I3, como é que vai ficar o I3? Me digam aí, o meu I3, né? Que é aqui do nó A para o nó C. VA Isso, menos VC isso, sobre 2. exatamente. Né? Então, o I3, do jeito que eu desenhei aqui, está saindo do nó A, está indo para o nó C. Então, é VA menos VC sobre o resistor, tá? 2. E Professora, pode dizer. precisava fazer esse 3 mesmo, porque não tem nenhuma equação com I3. É mesmo. E na verdade, não precisava, mas e até é porque eu não tinha percebido. Ó, esse trecho de A para C, ele não está entre duas fontes, ou seja, a tensão daqui para cá, mais a tensão daqui para cá, mais a tensão daqui para cá, vai ser 0. Essa tensão eu conheço, né? Enfim, eu tenho o valor dessa fonte de tensão e tenho o valor dessa. Então, teoricamente, eu já conheço a tensão daqui para cá, né? Porque, ó, VA, sei lá, se eu disser que é mais e menos V aqui, então fica VA menos VC igual a 0. Ou seja, o V, VA menos V. Então, o V vai ser VA menos VC. Então, seria 4x mais 8. Essa tensão V aqui em cima do resistor de 2 ohms. Por isso que ela não aparece nas equações, porque ela já é conhecida, né? A gente que realmente, pelo menos para mim, passou despercebida. Não tenho notado que ela estava que a tensão aqui em cima estava entre duas fontes, tá? Mas, enfim, para a gente praticar, tá valendo, tá? Mas você tá certo, eu não precisaria calcular, porque eu não vou usar aqui nas equações. Que eu peço nessa questão, atenção nos nós, ela não vai ser necessária. Tá? E a corrente I4, como é que eu escrevo a corrente I4? VC Isso. menos VD Isso. sobre 8. Sobre 8, né? Então, sair do nó C, tá indo para o nó D, e a resistência é 8, tá? Então, com isso eu tenho aqui as minhas correntes, né? Vou precisar, né? Como foi bem lembrado aí, I1, I2 e I4. Aí eu vou pegar essas correntes e substituir aqui, no nó B, na expressão do nó B, do nó C. Aqui, deixa eu só ver aqui, eu tenho... Professora, mas se a pessoa não perceber, era só fazer a análise do nó A, né? Também. Não entendi. Sim, podia ser. Mas se você for fazer a análise do nó A, uma formiga, você não conhece a corrente aqui nesse ramo, você não teria como fazer. Entendeu? Ah, sim. Né? Porque você podia até arbitrar uma corrente, sei lá, I5 aqui, mas essa corrente você calcularia ela como, né? Não tem como. Então, tudo se encaixa muito bem, assim, com circuitos, porque, tipo assim, você ganha a informação de uma fonte, né? Então, você deixa de precisar calcular mais alguma coisa, né? E é isso que acontece aqui. Por isso que a gente não usa a lei dos nós, nem para o nó A, nem para o nó C, porque, né, aqui a corrente aqui não vai importar, né? Eu já sei a tensão no nó, certo? Bom, aqui todo mundo acha que consegue terminar? Consegue resolver? Ó, VC... desculpe. VC, lembrem que eu já conheço, né? Então, eu teria VA... Aí o VA, ele depende de 4x. Então, quando eu for substituir aqui, deixa eu ver se precisa fazer mais alguma coisa. Eu não fiz o x. Eu já disse que estava faltando uma equação. Eu tô com uma variável a mais. Faltou o x só. Aí, quem seria o x aqui, né? O x está saindo do nó B e está indo para o nó D, né? Então, vai ficar VB... Deixa eu botar para cá. VB menos VD sobre 6, né? Agora sim. Porque aí eu vou substituir o x, aí vai ficar em função do nó B e D. Aí o VA, eu vou ter de substituir. Aí eu posso fazer isso antes de botar nas equações. Ó. O VA é 4x, certo? Só que quem é x? É 4, né? Ó, o VA é 4x. Aí 4 vezes quem é o x? É VB menos VD sobre 6, né? Então, onde tem VA, vou precisar substituir por isso em algum momento aí, tá? Professora, a senhora aconselha, nesses casos, a seguir na parte literal? Então, análise nodal é horrível fazer literal, porque parece muito resistor no denominador. Nesse caso, eu não aconselho, sabe? Agora, análise de malha é tranquilo fazer,
né? Agora, realmente, nodal é o único que eu digo que até eu, quando preciso fazer na mão, eu meio que dá vontade de chorar. Porque é bem, bem complicadinho. Assim, a manipulação matemática dá para fazer, claro, né? Às vezes eu uso os artifícios, esse conjunto de resistores eu chamo de uma outra variável, aí até fica tranquilo se fizer assim, né? Mas, nesses casos, assim, eu aconselho tentar substituir logo, né? Mas, enfim, é de cada um, né? Certo? Então, algo mais nessa questão? Vocês acham que conseguem fazer? Esses exercícios que eu monto, né? Que eu montei na aula passada, que eu estou montando aqui, vocês tentem fazer e, se por um acaso der alguma coisa errada, vocês tragam de volta, tá certo? Porque a gente vê onde errou, vê. Ok. Não, estando assim tá ótimo. Agora já dá para desenvolver. O negócio era chegar até aí. Não, eu sei, é verdade. Mas, assim, quando vocês forem refazer, tentem fazer sem olhar, primeiro, né? Aí, se por um acaso vocês esqueceram de alguma coisa, empancou, aí vocês vão lá e olham como é que é. Mas tentem ver se vocês lembram, porque é assim que vai fixando a coisa na cabeça, né? Certo? Bom, daqui... tinha esse outro também, né? Aliás, algo mais nessa questão 2? Alguma passagem, alguma coisa que vocês ainda que não ficou bem claro? Vão me dizendo aí, deixa eu olhar se tem alguma coisa no chat aqui. Tranquilo. Sim, Pedro diz questão de prova, não, Pedro, as de prova são bem mais simples. Agora, sim, o conceito, com certeza é conceito de prova, mas questão grande, assim, eu não boto não em prova, porque eu sei que é uma aflição a mais, né? E o que eu quero realmente é explorar os conceitos, então é importante vocês entenderem os conceitos, que aí vocês conseguem resolver qualquer coisa, tá? Então, nessa questão 2, mais nada? Se alguém lembrar de alguma coisa, aí vai falando, viu? Bom, essa questão 3, ela até bem mais simples do que essa segunda, né? O que é que vocês acham aqui? Vocês tiveram alguma dificuldade? Pronto, essa questão, tudo certo. Consegui fazer. Foi tranquila, né? Mas tranquilo, é isso. Mas, e os demais? Tiveram alguma dificuldade? Não entenderam alguma coisa? Não bateu? Se a senhora conseguir esboçar, eu agradeço. Certo, deixa eu aparecer. Pode esboçar para ter uma ideia, eu desenvolvo os cálculos. O problema na verdade, esse circuito, ele é bem simples mesmo, assim, e a cara dele é de resolver por análise nodal, porque eu só tenho um nó, tirando terra, né? Ó, eu vou até redesenhar ele um pouquinho diferente aqui, para ficar mais claro. Tá aqui o nó A, aí daqui para cá eu tenho essa fonte, tenho o resistor e tenho essa outra fonte. Eu só tenho realmente um nó A, aqui embaixo é o terra, que tá no mesmo ponto, né? 0,1 Vx. Aqui é 4 ohms. Ou aqui é, não, Vx. É o ponto X. 20 ohms, 5 amperes. Pronto, aqui o procedimento é o mesmo, aqui já está definido os nós, né? Já está escolhido quem é a referência. O próximo passo é atribuir as correntes, né? Se eu disser que aqui, por exemplo, é I1 e aqui é I2, né? Eu tenho que a lei de Kirchhoff para as correntes no nó X, né? Vai ser, quem está chegando aqui, I1, 5 amperes e 0,1 Vx, e quem está saindo é I2. Então, vai ficar aqui o I2, né? É igual a I1, está chegando 5 amperes e está chegando 0,1 Vx. Notem que aqui, ó, apareceu um Vx na minha equação do nó, né? Aí eu vou ter de achar uma expressão de Vx para... aliás, eu nem vou precisar, porque quando eu substituir as correntes I2 e 1 em função de Vx, né? Até facilitou, na verdade. Mas, enfim, vamos escrever, então, as expressões das correntes em função de Vx, né? Como é que ficaria I1? Me digam aí. E eu estipulei aqui, ó, passando da esquerda para a direita no resistor de 20 ohms. 25 menos Vx sobre 20? Desculpa, eu não entendi, deu uma cortadinha aí. 25 menos Vx? Isso, exatamente. Por quê? A tensão nesse ponto é qual? É a tensão daqui para o
terra? É justamente 25, conhecido com os terminais da fonte, o mais no ponto e o menos no terra, né? E ela está indo para o nó x, então menos Vx dividido por 20. 2 fica como? Vx menos 0 sobre 4. Isso, Vx menos 0, né? Vou deixar só Vx sobre 4. Pronto, quando eu substituir aqui, ó, I1 aqui e o I2 aqui, minha expressão todinha vai ficar só em função de Vx, que é o que eu quero achar nesse problema, né? Então, tem direto aí, certo? É bem simples mesmo essa questão. É só assim, para deixar bem claro, assim, que quando os circuitos têm poucos nós, mas tem muitos ramos, é um circuito perfeito para resolver por análise nodal, porque você vai escrever todas as correntes em função de poucas tensões nos nós, né? Aí dá uma equação diferencial pequena, ou um sistema linear pequeno, né, de resolver, certo? E aí, algo mais dessa questão ou de outra? No roteiro eram essas, né? Deixa eu ver que horas são agora. Já são 5 para as 6, né? Então, seria isso. Alguém tem mais alguma pergunta sobre análise nodal? Porque o teste, na verdade, que vai ser a questão de hoje sobre análise nodal, é a mesma coisa, 30 minutos, né? Eu acho que já deve ter até aberto, porque... mas vocês podem até 7 horas. Eu não sei se vocês sabem como multiprova funciona. Se não for começar agora, não abram agora, tá? Porque assim que você começa, conta 30 minutos. Aí a janela, hoje eu coloquei de 10 para as 6 até as 19. Se você entra até 6h30, ok, você vai ter meia hora para fazer, né? Quando dá meia hora, ele derruba. Mas se você entrar, por exemplo, 15 para as 7, você vai ter 15 minutos para fazer, porque você começa de 16h45, mas quando chega às 7 horas, que é o final, ele interrompe, né? Então, você pode entrar até 1 minuto para as 7. Mas só vai ter 1 minuto para fazer, entenderam? Então, quando a prova, como essas questões têm 30 minutos, então, à medida que você se loga, aí começa a contar o relógio. Mesmo se sua internet caia, se você saia, esse tempo fica rodando, você consegue voltar, mas aí você não ganha tempo a mais por isso, tá certo? Alguma pergunta? Algum comentário? Tudo certo. Então, ótimo. Pois, eu vou ficar aqui na sala, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa, vão lá no Multiprova. Todo mundo lembra? multiprova.frn.br, tá? Aí vocês se logam. Aí, quem não sei se todo mundo que está aqui fez aula passada, tem 2 tipos de login. Tem o que tem assim, via SIGA e tem o que você bota e-mail e senha. Então, você vai pelo SIGA. Você clica lá, via SIGA, aí ele pede seu login e senha do SIGA. Abre até a janelinha igual da entrada do SIGA mesmo, tá? Aí vocês, né, assim que vocês acessam a prova, vocês têm 30 minutos para fazer. É uma questão, é um circuitinho com análise nodal, tem 3 nós, aí eu peço atenção no nó 1, atenção no nó 2, atenção no nó 3, ou seja, quando você resolver, você já vai achar tudo, V1, V2, V3, e eu peço só uma potência em cima de um resistor também, tá? Porque com atenções nos nós, você acha as correntes, né? Por exemplo, aqui, ó, depois que eu achei Vx, eu posso vir aqui na expressão, substituo, acho I1. Venho aqui, acho I2. Com a corrente, eu tenho a potência do resistor, né? Certo? Então, qualquer coisa eu tô por aqui, tá joia? Até mais.